Olá, bom dia a todos. São 10 horas e 13 minutos do dia 5 de abril de 2020. É o primeiro domingo do mês de abril e é o terceiro domingo em que nós nos encontramos em quarentena em função da Covid-19. Nós estamos recolhidos em casa e essa é a recomendação tanto do Ministério da Saúde como dos governos estadual e municipal, para que a gente tente frear o avanço dessa epidemia, né? Ou melhor, dessa pandemia. Né? E nós estamos fazendo aqui esse novo vídeo com o propósito de a gente tentar manter o vínculo com os irmãos, né? Nesse exato momento, nós deveríamos estar na igreja, na escola dominical, realizando os estudos da escola dominical. Porém, o que é que acontece? Nós não temos condição de estar reunidos, né? Nossa igreja tem muitos idosos, então a gente tem que buscar outros meios para que a gente possa aproveitar esse período, né? Então nós estamos aqui gravando mais um vídeo. Nós trabalhamos na semana passada a lição número 4 de uma revista que foi trabalhada no ano passado em nossa igreja. A revista é da série Nossa Fé, publicada pela editora Cultura Cristã da Igreja Presbiteriana do Brasil. E essa revista ela traz aí o tema apatia e esfriamento. Sua igreja precisa de revitalização. Quando essa revista foi publicada e quando nós aplicamos ela na igreja, não estávamos em situação de pandemia, né? Mas estávamos numa situação tranquila, né? De paz. Talvez, como a própria proposta do tema da capa de trás, talvez em situação de apatia e esfriamento, mas estávamos em paz, sem nenhuma crise tão séria, né? Hoje nós estamos numa crise séria, né? E uma crise que força todo mundo a ficar em casa, porque a mortandade que está sendo gerada por essa pandemia é muito grande, né? E aí nós vamos ver essa revista. Melhor, vamos ver mais uma lição dessa revista aqui nesse momento. Mais uma lição dessa revista que vai nos ajudar a ver de forma diferente o nosso comportamento, a nossa atitude, né? Então, o tema que nós vamos trabalhar é da lição número 5, que tem o tema escrito da seguinte maneira: revitalizando a família pelo culto doméstico. Então eu vou fazer a leitura do texto básico, que é Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, verso 1. Muitos de nós sabem de cor, né? Vamos orar para que a gente possa trabalhar esse estudo. Santo Deus, bendito Pai, nós estamos aqui com o propósito, Pai, de mantermos um vínculo uns com os outros, estudando a Tua Palavra. Não queremos estudar a Tua Palavra com olhos humanos ou os olhos da ciência. Nós queremos, ó Pai, trabalhar o estudo da Tua Palavra com os olhos espirituais. Por isso, ó Pai, carecemos da ação do Teu Espírito em nossas vidas, para que nós possamos, ó Pai, absorver a Tua Palavra. E nessa absorção da Tua Palavra, ela ache guarida em nossos corações e produza fruto. Fruto para a nossa edificação e para o engrandecimento do Teu santo nome. Nós assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Esse tema de revitalizar a família pelo culto doméstico é um tema bastante importante. A gente vai observar que muitas pessoas têm dificuldade de realizar culto doméstico. E a gente vai ver até alguns motivos pelos quais têm dificuldade aqui nessa lição.
E isso não é apenas um problema de novos crentes ou de pessoas que vieram completamente do mundo e que não tinha ninguém na família que era evangélico. E são problemas que ocorrem também em pessoas da liderança, em diáconos, presbíteros, pastores, né? Pessoas importantes dentro da igreja que têm dificuldade de realizar culto bom. E isso pode afetar qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós pode, de repente, perdendo o foco, deixar de cultivar essa prática. Mas a introdução da lição começa a falar sobre a verdadeira imagem da família, né? A família não é algo produzido pela sociedade, não é uma necessidade, uma convenção social, nenhuma invenção cultural. A família foi algo que a Bíblia nos apresenta como instituída por Deus. A família foi criada no coração de Deus. Ao nascer do coração de Deus, a família ela se torna fonte de bem-estar para qualquer ser humano. Ninguém vive isolado por muito tempo. A gente pode passar muitos anos vivendo sozinho, mas depois de um certo tempo a gente necessita estar em família. E a família foi sabiamente planejada por Deus. A gente já observa isso lá no comecinho, no Gênesis, capítulo 2, verso 24. Gênesis 2, 24. Fala lá que sairá da casa do seu pai, da sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então há necessidade de formar a família até no aspecto físico. Eu preciso sair das asas dos meus pais e formar uma nova célula familiar com minha esposa, né? Então isso precisa acontecer com todos, né? Porque foi dessa forma que Deus criou, dessa forma que Deus orientou na sua palavra. E quando falamos de famílias bem estruturadas, a gente fala também, já que nós estamos falando de vida espiritual, quando falamos de famílias bem estruturadas, nós estamos falando de igrejas fortes, né? A saúde espiritual da igreja, ela depende muito do que acontece dentro do lar. Para a gente trabalhar essa lição número 5, revitalizando a família pelo culto doméstico, nós vamos ver 5 pontos aqui nesse estudo. E o primeiro ponto trata da da difícil realidade da família, né? A gente começa a ver um contraste entre o real e o ideal. A gente vai ver que muitos não investem em suas famílias, infelizmente. Há muitas pessoas que têm boas casas e cuidam bem das suas casas, têm ótimos carros, cuidam bem dos seus carros, fazem passeios, promovem lazer espetaculares, né? Mas no cuidado da família acabam negligenciando. Então a gente começa a observar que são lares que os negócios vão bem, mas os membros da família eles vão mal. A gente vai encontrar pessoas morando na mesma casa, comportando-se sem vínculo familiar, cada um com a sua própria vida, vivem dispersamente e alheiamente, cada um com seus projetos, com seus sonhos, e muitas vezes com as suas próprias crenças. E mesmo estando debaixo do mesmo teto, vivem como se fossem hóspedes em um hotel. Não há amizade entre os familiares, não há comunhão, não há intimidade, né? E a coisa esfria quando acontece de saírem de casa para constituir a sua própria vida e a sua própria família, né? A gente observa essa dificuldade. E dentre as dificuldades que podem ser descritas nessa difícil realidade é que não é difícil de encontrar famílias que brigam por causa de dinheiro. Não é difícil de encontrar casais e também os filhos que vivem
profunda solidão, estão todos juntos, mas vivem uma profunda solidão. Também não é difícil de encontrar famílias em que os cônjuges ou um deles tem relacionamento fora, né? E a gente tem banalizado isso cada vez mais, não só porque a TV influencia isso, como também porque as ideologias que são manifestadas na nossa cultura incentivam isso, né? É normal ter relacionamento fora, e isso é um problema grave. Não só é fácil de encontrar brigas por causa de dinheiro, pessoas que experimentam profunda solidão, relacionamentos fora do casamento, mas também vamos encontrar filhos que, pela experiência vivida dentro da família, são irreverentes e são indiferentes, né? E aí está a apatia proposta aí no tema da revista principal. Nós temos vivido cada dia mais dias de apatia na nossa sociedade, e essa apatia, né, produz também um esfriamento, né? As pessoas vão se tornando insensíveis umas com as outras. E também a gente vai observar que, apesar de todos esses problemas, né, a gente vai observar que no projeto de Deus, Deus não projetou a família para viver problemas, para viver uma difícil realidade. A difícil realidade vai existir porque existe convivência de pessoas que são diferentes. Nós não somos robôs produzidos em série, todos iguaizinhos. Somos pessoas diferentes que têm pensamentos diferentes, mentalidade diferente, personalidade diferente, caráter diferente. É engraçado aqueles que são pais observar que já na tenra-idade, já de berço, assim que nasce, né, já é possível observar temperamentos nos filhos, né? E você pode, mesmo pai, mesma mãe, gerar filhos pacatos, tranquilos, e também gerar filhos agitados, né? Então, onde existe família, existe problema, né? Os problemas fazem parte do lar. Mas a família precisa superar os problemas que existem, né? Então, apesar de todos os problemas que nós podemos ver, né, existentes aí na família, nós vamos observar que Deus ele nos traz orientações, né? Os problemas existentes existem desde quando a família foi constituída. A gente já vê lá o primeiro casal tentando se desculpar ou agindo de forma a não assumir a culpa pelo erro cometido, né? E aí a palavra de Deus nos mostra as orientações, diversas orientações, que vão transformar a família, vão transformar o lar, né, para que seja um exemplo mais vívido dos propósitos de Deus. Só a palavra de Deus pode produzir isso. Como diz Salomão, e nós lemos inicialmente, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Já contextualizado, né, com esse primeiro ponto, né, a difícil realidade, a gente vai ver aí a vida espiritual e o culto em família, que é o segundo ponto. E aí a gente começa a observar a questão de que a palavra de Deus nos traz orientações para a família e traz de modo genérico, né, porque casamento não foi instituído apenas para aqueles que são cristãos, para aqueles que são crentes, para aqueles que são servos. O casamento foi constituído para a humanidade, né? Todo ser humano ele vai, em um determinado momento, precisar constituir família, né? E aí tem orientações para casamento, Efésios de 5 a 18, até o capítulo 6, verso 4, a gente vai ver orientações para casamento, orientações para a criação dos filhos. A gente também vai ver orientação de administração financeira, né, ou administração do lar. São assuntos que
devem ser tratados à parte da nossa fé, né? Porque isso é comum a todas as pessoas. Porém, como cristãos, a gente não pode deixar de lado a vida espiritual da família, né? O culto doméstico é um excelente caminho para a renovação da família. E renovação não um único ato, mas uma renovação contínua, né? A cada crescimento da família e desenvolvimento dela, a gente precisa ir renovando, né, a família. E o culto doméstico, a prática do culto doméstico é o alicerce, segundo o que não pode ser esquecido de fato, se queremos uma casa edificada na rocha. E aí a lição nos traz, aí nos remonta para Josué, lá no capítulo 24, verso 15, quando ele diz para o povo de Israel: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesse contexto de Josué, a gente vai observar três coisas que são relevantes. A primeira coisa que a gente vai observar é que o culto doméstico não é opcional. Quando Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué entende que a adoração a Deus é um dever, uma obrigação, né? Então, ele chama a atenção do povo para isso, quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, Deus deseja ser adorado no contexto familiar. Então não adianta a gente ser ótimos crentes dentro da igreja, né? Fantásticos, né? E em casa a gente é desleixado. Certamente que a nossa casa ela precisa ser um ambiente para descanso, para relaxamento, mas descanso e relaxamento não está desassociado da adoração ao Senhor. Nós podemos também, nesse ambiente, adorar a Deus. A segunda observação que a gente pode ver lá no contexto de Josué é que Josué, ele, ao se dirigir assim, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, ele está se dirigindo aos cabeças dos lares. Ele está se dirigindo ao chefe da família, o líder espiritual. Cada chefe de família, seja hoje no contexto que nós estamos vivendo, homem ou mulher, né? Temos muitos lares hoje que são administrados por mulheres, né? Muitas delas sem companheiro, né? Não deixa de ser um chefe do lar, uma líder espiritual, e esse líder precisa conduzir a sua família. Esse chefe ele irá fazer o que todo chefe de família deve fazer, e era o que Josué dizia lá para o povo de Israel, o que todo chefe de família de Israel deveria fazer: servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Então, Josué demonstra que o exercício da liderança espiritual começa dentro de casa. Ele mostra isso na sua família, começa dentro da casa dele, né? Então, a terceira observação, além de não ser opcional e ser exercido pelo chefe da casa, a gente observa aí que o culto doméstico, lá a partir do contexto de Josué, é um compromisso com Deus. Um compromisso com Deus. E aí, quando é usado o verbo servir, lá no verso 15, ele traz essa abrangência de compromisso. Josué, ele chama a atenção que todo chefe deve buscar a Deus, cultuar ao Senhor em sua família, estudar a palavra em sua casa, orar a Deus, buscar sua santa presença no seu lar. Então, só para a gente não perder da memória, né, a partir do contexto de Josué,
né? O culto doméstico não é opcional, ele tem que ser exercido a partir do líder da família. E terceiro, o culto doméstico ele precisa ser encarado como um compromisso com Deus. E esse ponto número 2 que nós estamos vendo, né, a vida espiritual e o culto espiritual, ele ainda traz algumas outras coisas. Né? Ele traz, por exemplo, os motivos por que nós precisamos e devemos adorar a Deus em nossas casas. O primeiro motivo é que precisamos nos reunir para dar graças a Deus pelas bênçãos. Também precisamos buscar ajuda na solução dos problemas que normalmente afligem os nossos lares. Precisamos buscar a Deus para confessar os pecados. E isso é importante fazer em família. E precisamos buscar a Deus para orientar nossos filhos adolescentes. Além desses motivos, ele ainda trata das vantagens e das bênçãos. Esse ponto número 2. Ele fala que a primeira vantagem, né, a ser observada é que o culto doméstico ele previne de muitos pecados. Quando a gente estuda a palavra de Deus, lembre-se lá do salmista, no Salmo 119, guarda a tua palavra para não pecar contra ti. Né? Está aqui esse princípio dentro dessa vantagem de prevenir pecados. Quando nós trabalhamos a palavra de Deus em família, a gente contribui para prevenir pecados dos nossos entes familiares e de cada um de nós, sem exceção. Né? A outra vantagem também é que a gente desenvolve a piedade. E a piedade pessoal vivenciada no ambiente doméstico é um instrumento poderoso para transmitir piedade aos nossos filhos. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem piedosos no seu comportamento. Nossos filhos, toda criança, todo adolescente, eles são influenciáveis. Então, a gente pode observar aí o Salmo 78, do verso 5 ao verso 10, dizer: ele estabelece um testemunho em Jacó, institui uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda não hão de nascer se levantassem, por sua vez os referissem aos seus adolescentes, aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada, rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, a vantagem do culto doméstico está aí descrita no Salmo 78, dos versos 5 ao verso 7, mostrando o quanto isso é necessário na nossa família, no nosso lar. Mas ainda podemos observar um outro benefício na adoração doméstica. O culto doméstico ele transforma de tal modo o meio em que nós estamos inseridos que ele ajuda a dissipar discórdias. Quem não tem discórdias no lar? Quais são os casais que não entram em atrito por discordarem de alguma coisa? E quais os filhos que também não entram em discórdia uns com os outros, brincam e depois brigam? Né? O culto doméstico ele transforma, né, a família de tal maneira que dissipa as discórdias. Né? E aí a gente vai observar que o lar do cristão deve ser uma extensão da igreja. Aquilo que a gente aprende lá na igreja não pode ficar lá em quatro paredes. É necessário que a gente traga aqueles princípios para a nossa intimidade, para a nossa convivência. E a gente vai ver que quando a gente transforma a nossa casa numa extensão da igreja, a gente também edifica o nosso lar com a sã doutrina. Né? A gente não
pode perder de vista a questão da liderança, que foi citado há pouco, que Josué levanta para o povo lá. O pai deve ser o sacerdote do lar, como um pastor de uma igreja. O pai deve liderar os membros da família a adorarem a Deus em casa. Os filhos precisam aprender, devem aprender o temor a Deus pelo exemplo e pelo ensino dos seus pais. Se os pais não dão exemplo, nem ensinam seus filhos, como eles poderão temer a Deus? Deus ordena aos pais crentes que transmitam a palavra a seus filhos. A fé precisa começar em casa. A fonte da força da família, né, está nesse ambiente doméstico, um ambiente familiar que aprende a orar, aprende a louvar, aprende a ler a Bíblia. Pais crentes, assim encerra o ponto 2, precisam influenciar espiritualmente seus filhos. Quando os lares cristãos são fortes, a igreja é forte e influenciadora. E aí, ao observar esse ponto 2, eu queria chamar a sua atenção para uma percepção que eu acho que você deve ter, né? Quantas famílias, quantos pais você conhece que estão na igreja e que de repente eles perderam os filhos para o mundo, né? Até onde vai a responsabilidade dos pais nessa perda? O fato de a gente ir à igreja, às vezes não sempre, né? De ir à igreja e passar por todos os ritos que a igreja produz, não faz com que a gente seja melhor em casa, né? A gente vai ter dificuldades. E dificuldades e obstáculos é o que traz o terceiro ponto, né? O terceiro ponto vai levantar aqui quatro dificuldades, quatro objeções que muitas famílias fazem para não realizar o culto doméstico. E as alegações são as seguintes: trabalho demais e não tenho tempo para realizar culto em família. Todo mundo tem horário diferente de trabalho e estudo lá em casa. Meu cônjuge não é crente e não sei ensinar nem liderar um culto. Então, essas são quatro de muitas desculpas que a gente pode encontrar. E aqui colocada na lição. E aí, para cada uma dessas tem as soluções possíveis. Na questão de trabalhar demais e não ter tempo para realizar o culto em família, né, antes de a gente trabalhar a solução proposta aqui na lição, eu queria que, principalmente aqueles que têm a minha idade ou são um pouco mais velhos, lembrar de um comercial que existia na Casa Lux Ótica, onde tinha um ceguinho falando. A câmera começava filmando o cego de frente, ele de óculos, parecia que ele estava enxergando e ele ia continuar falando e olhando para outro ponto, né? De maneira que quando ele terminava a fala dele, ele já estava dessa maneira. E ele agradecia no comercial e se levantava. Só que a câmera estava filmando ele de lado já, não mais de frente. E ele achava que estava sendo filmado de frente. E esse ceguinho, dentro da sua fala, ele dizia: quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Então, quando a gente diz que trabalha demais e não tem tempo para realizar o culto doméstico, é uma indisposição, né? E sem dúvida a gente está numa sociedade que mora, que numa sociedade que tem, perdão, nós estamos numa sociedade que tem grandes e muitas atividades, né? Principalmente nas capitais, há muitas atividades. E cada vez mais a nossa agenda fica mais cheia, né? Não só envolvidos no trabalho, envolvidos nas atividades dos nossos filhos na escola. Hoje não se para mais para estudar, as pessoas estão chegando à terceira idade e estão estudando, estão indo para a faculdade.
Então a gente vai abarrotando a nossa agenda de tal maneira e a gente acaba não priorizando o culto, priorizando um tempinho para o culto doméstico. E eu queria que você parasse para pensar nisso, né? A questão da priorização, né? Isso afeta todas as áreas da nossa vida, né? Veja agora, por exemplo, como eu falei no começo, essa revista não foi feita dentro do contexto que nós estamos agora de pandemia. Mas muitos já estão tomando consciência nessa situação de quarentena de priorizar determinadas coisas que antes não priorizavam. Antes não tinha tempo, agora está com tempo suficiente, né? Então é preciso se esforçar um pouco mais para gastar um tempinho. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. É tempo suficiente para estarmos juntos em família, adorando ao Senhor, realizando o culto doméstico e promovendo o crescimento espiritual da nossa família. Se a gente consegue priorizar tempo para recreações e diversões, por que nós não conseguimos tempo para a adoração em família? O segundo problema, a segunda objeção é que todo mundo tem horário diferente. Quando eu comecei a estudar no seminário para me tornar pastor, eu trabalhava numa empresa que ficava em torno de 50 a 60 quilômetros de distância da minha casa. Não existia o que temos hoje, isso foi há mais de 25 anos atrás. A dificuldade de locomoção era grande, o transporte demorava muito. Então eu acordava de 3h40 da manhã, 3h45, 3h50, trabalhava, ia para essa empresa trabalhar e chegava em casa por volta das 4h30, 5h, tirava um cochilo, depois me arrumava, saía às pressas para assistir aula no seminário à noite. Quando chegava em casa de volta do seminário já era 10h40, 11h da noite, para acordar no outro dia de 3h50, 4h da manhã. Então eram poucas horas de sono, poucas horas de convivência familiar e na maioria das vezes eu tomava café sozinho, almoçava sem a família, jantava antes de todo mundo para poder chegar no seminário. Então isso é um problema hoje, né? A gente vê que as pessoas têm horários diferentes. E algumas pessoas estão trabalhando em empresas que têm revezamento, que funcionam 24 horas. Então, às vezes, fica difícil realmente casar um tempo. É uma dificuldade que tem sido cada vez mais comum na nossa sociedade. Mas, em razão dessa dificuldade, precisamos fazer um esforço para harmonizar nossas agendas e horários. É possível reservar um tempinho uma vez na semana, né? Ou cancelarmos alguma outra atividade que não seja tão importante quanto o culto doméstico, né? Precisamos pensar bem na nossa família. Temos de ter plena consciência de que o culto em família é um compromisso inegociável, porque isso vai refletir lá no futuro. Então, o tempo que eu investi, eu vou colher lá na frente, né? Então, é preciso priorizar horários, né? E é preciso priorizar também a agenda. A terceira objeção é um problema que existe muito dentro das nossas igrejas. Minha esposa não é crente, o meu marido não é crente, o cônjuge não é crente. Muitas famílias cristãs começaram já com o casamento já efetivado, né? E aí o que acontece? O marido se converte ou a esposa se converte.
né? Só que o outro não se converteu. E aí começa alguns conflitos, né? No que diz respeito à vida espiritual. E talvez seja uma das maiores dificuldades que nós encontramos dentro das igrejas, das nossas igrejas. Toda igreja tem crente que o cônjuge, o marido ou a esposa ou a mulher não é crente. A gente vai encontrar diversas situações dessas, uma infinidade de situações. No entanto, é preciso que aquele que se converteu, ele ore ao Senhor buscando sabedoria. E comece a realizar um culto doméstico. Chame o seu cônjuge não crente para participar. Se ele não quiser, faça com os filhos apenas, né? Mesmo que no começo haja resistência para isso, mas faça com os filhos. E depois o cônjuge poderá participar, né, com o passar do tempo. Se preciso for, chame alguém da igreja, chame um pastor da igreja, chame um presbítero para auxiliar em alguns desses cultos, né? Mas aquele cônjuge que é crente não pode desistir disso. Isso poderá ser uma ferramenta poderosa para conquistar o cônjuge não crente para o Senhor, né? A gente sabe que o crescimento pertence a Deus. Não adianta forçar a barra, né? Nem por força, nem por violência. E a terceira objeção é sobre não sei liderar um culto, não sei ensinar, não sei falar. Tem pessoas que têm dificuldade de orar dentro da igreja, né? Então simplesmente peça para o pastor orientações, ou um dos presbíteros da sua igreja, uma orientação de como fazer, como ensinar, como falar, como orar, né, em grupos pequenos. A família é um grupo pequeno, muito bom para a gente desenvolver essa necessidade. A lição traz aqui um pensamento de um teólogo chamado George Whitefield. Diz assim: o coração corretamente motivado não requer habilidades incomuns para realizar o culto doméstico de maneira decente e edificante. Nós temos aprendido que se nós estudamos a palavra no momento certo, o Espírito Santo vai nos usar. No momento certo, se eu conheço a palavra, o Espírito Santo vai me usar no momento certo. Então é preciso que a gente tenha disposição, tenha boa vontade, tenha motivação, né, de fazer isso. Mesmo que a gente no começo não tenha a sistemática, né, a técnica de alguém já especializado, de alguém que já tem muita vivência. Mas ninguém começa 100%. Todo mundo começa do zero, né, e vai crescendo, 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 né? Então é importante que haja uma dependência do Espírito Santo, uma súplica a Deus, né, para mostrar como fazer, né? Provérbios 16:23 diz: o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos lábios. Bom, essas são as objeções que a gente pode, mais comuns que a gente pode encontrar e a solução para elas. A gente já viu aqui o contexto, né, em que a difícil realidade que vive a família. Nós já vimos também a necessidade do culto, a importância do culto, as vantagens e os benefícios que ela traz, né, do culto doméstico. Vimos as objeções, as dificuldades e também soluções. Agora concluímos. O ponto número 4, ele nos fala, o último ponto da lição, ele nos fala sobre o benefício do culto doméstico. Quais são os benefícios, né? Nós vimos lá no ponto 2 a importância da vida espiritual, né, a partir do contexto de Josué e também no Salmo 78. Aqui nós vamos ver algumas coisas bem específicas, né? Há obstáculos, sim, há obstáculos para a realização do culto doméstico, mas há também muitos benefícios. Então, se a gente for olhar pela dificuldade que existe, as objeções que possam surgir, né, pelas barreiras que possam surgir, a gente vai desmotivar e não vai fazer.
Mas se a gente parar para olhar pelos benefícios que o culto doméstico podem produzir em nossas vidas, a gente vai ver aqui alguns exemplos de bastante proveito. Né? Por exemplo, são 7 exemplos aqui trazidos de benefício, onde a gente vai ver, por exemplo, que o culto em família nos dá mais disposição para enfrentarmos as atividades diárias com o coração mais alegre. Então, Colossenses capítulo 3, verso 7, a gente vai ver essa afirmação da disposição para essas atividades domésticas com um coração mais alegre. Colossenses 3, 7 diz assim, ó, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivíeis nelas. Perdão, eu li o verso 7, é o verso 17. Verso 17. Deixa eu reler aqui que não é o verso certo. Deixa eu só repetir o exemplo para a gente poder fixar bem. Né? O primeiro benefício aqui trazido no ponto 4, né, benefício do culto doméstico, é que o culto em família nos dá mais disposição para enfrentarmos as atividades diárias com o coração mais alegre. Verso 17 do capítulo 3 de Colossenses diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo quanto fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a ele graças a Deus Pai. Então, se a gente tiver isso em mente, né, nós podemos ter mais disposição, porque estaremos realizando com o coração alegre. Desculpa. Um outro benefício, além de mais disposição e coração alegre para poder realizar o culto, o benefício que nós podemos observar, é que o culto em família nos dá forças e paciência para enfrentarmos as adversidades, o desânimo e as frustrações da vida. Aí ele traz aqui Hebreus, capítulo 2, Hebreus 2, verso 18. Hebreus 2, verso 18, diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Observe, né? O segundo benefício, o culto em família nos dá força e paciência para enfrentarmos a adversidade, porque o nosso Senhor, ele enfrentou as adversidades. Ele é o nosso exemplo. E nós não podemos de maneira nenhuma desanimar e nos frustrarmos com as dificuldades que vão surgindo. O terceiro benefício que a gente observa é que o culto em família nos torna mais conscientes no decorrer do dia, mais conscientes durante o dia da presença de Deus e nos ajuda a vencer pensamentos impuros e vencer outros inimigos da nossa vida espiritual que porventura possa nos atacar. E aí ele cita Filipenses 4, Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao verso 7, que diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que exerce todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse é o terceiro benefício que a gente pode observar no culto doméstico. O quarto benefício que a gente observa no culto doméstico é que o culto em família incentiva a paz no lar, suavizando as asperezas do relacionamento no lar, e enriquece grandemente o convívio em família. E será que é preciso a gente ter uma pandemia
para observarmos isso e termos tempo para isso. Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 9, nos chama a atenção para essa suavização das asperezas de relacionamento e para o estímulo à paz dentro de casa. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como Cristo, não servindo à vista como agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de toda boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com aqueles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, quando nós paramos para observar esse quarto benefício, né, a gente observa que são princípios básicos e que qualquer um de nós pode ser acometido dele, né, da falta deles, da falta do exercício deles. Eu geralmente me vejo que eu preciso, como pai, por exemplo, me atentar mais a lidar com os meus filhos, porque às vezes é coisa de índole, né? E vejo que isso tem a ver com a minha raiz, né? Às vezes eu gosto de ficar cutucando meus filhos, né? Então é preciso saber o limite disso para que de repente não provoque a ira dos seus filhos, né? E às vezes a gente se empolga e passa do limite. Então é preciso que a gente busque no culto doméstico suavizar esses problemas. E o culto doméstico traz esse benefício, nos motivando a paz no lar, né? Enriquecendo grandemente o convívio da família. Ainda tem mais 3. O quinto diz o seguinte: o culto em família ajuda a manter os filhos na fé. E aí ele traz aí o texto de 2 Timóteo 3, versos 15 a 17. O 16 e 17 é bem conhecido, né? E que desde a infância, eu vou ler a partir do verso 14, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Isso pode, logicamente, ser aplicado a qualquer um de nós que aprendeu dentro da igreja. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, e a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando a gente realiza o culto doméstico, né, a gente tem muito mais recursos para manter os nossos filhos na fé. Lembra do que eu perguntei da situação de muitos que perderam seus filhos? Não estou de maneira nenhuma querendo trazer culpa, né, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Se eu não tenho uma vida de culto doméstico prático na minha casa, eu vou ter mais dificuldade de manter meus filhos na fé do que se eu tivesse uma vida prática de culto doméstico. Então é preciso, não que o culto doméstico vá garantir a permanência dos nossos filhos na fé. Não. Mas vai contribuir. Eu gosto muito de usar, antes de falar aí os outros 2 benefícios que podemos encontrar no culto doméstico, chamar a atenção para a questão quando a gente trata de manter os filhos, chamar a questão do condicionamento. Condicionamento. O que é condicionamento? Por exemplo, um dos condicionamentos mais comuns, né? Andar. Nenhum de nós, quando anda, dá o comando ao pé direito.
para ele ir à frente. Agora, o esquerdo. Direito agora, por favor. A gente não age dessa forma. A gente aprendeu a andar e andando a gente se condicionou de tal maneira que a gente nem se preocupa em dar comando aos pés, né? A gente pode ver também, por exemplo, o condicionamento numa linha de produção de uma fábrica, né? A pessoa que vai começar a operar uma máquina pela primeira vez, ela vai, por exemplo, sei lá, né? Vamos trazer a ilustração aí da fábrica de chocolate. O pai do garoto lá que botava a tampinha na pasta de dente. Vinha a pasta andando e ele botava a tampinha. E cada pasta que vinha ele botava a tampinha. No começo, a pessoa que está trabalhando numa linha de produção, ela pode cometer erros e até se atrapalhar, né, na colocação. Mas depois ela vai se condicionando de tal maneira que ela vai se aperfeiçoando. Sabe aquele ditado que a prática leva à perfeição? Então vai se aperfeiçoando de tal maneira que daqui a pouco ele está colocando a tampinha sem nem ver de tanta prática que tem. A tampinha, a pasta vai passando, ele bota sem nem olhar e bota com precisão, porque ele está condicionado. Se eu me condiciono a ter esta atividade, certamente eu vou ter uma facilidade muito maior de manter os meus filhos na fé, né? Lembre-se do ditado da gota, tanto bate até que fura. Os dois últimos ainda o culto em família reforça o trabalho pastoral e, além disso, estimula muito a participação na igreja. Então, às vezes a gente vê pastores enxugando gelo, né? Pastores que ensinam, mas nada muda na igreja porque a igreja, os irmãos não aplicam o que foi ensinado na igreja em seus lares, em suas casas, com seus filhos. E aí temos aqui Romanos capítulo 15, versos 6 e verso 7, que diz assim: E para que concordentemente e a voz em uma voz glorifiqueis. Desculpa, deixa eu ler de novo. Para que concordentemente e a uma voz, agora sim, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei vós uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A acolhida aí, né? É interessante que esse texto de Paulo aí já é um texto que precede o capítulo 14, que fala sobre o acolhimento daquele que é fraco na fé. E esse acolhimento precisa começar dentro de casa com os nossos filhos, né? Nós precisamos acolher os nossos filhos. E quando nós condicionamos eles a essa atividade, eles são estimulados a participar da igreja. Quantas pessoas você conhece que passou um tempo afastado e de repente parou e eu disse: rapaz, eu estou sentindo uma falta tão grande de ir para o culto. Está faltando alguma coisa na minha vida, eu preciso voltar para a igreja. Eu conheço diversos casos, né? Isso acontece, isso é comum, né? Porque foram condicionados na palavra de Deus. O último benefício que a gente encontra aqui no ponto 4 é que o culto em família faz de um lar exemplo e estimula a outros lares para que tenham a mesma vida de devoção e adoração a Deus. E aí ele encerra os benefícios aí, esse sétimo benefício, trazendo aqui Atos capítulo 2, versos 46 e 47, quando diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia aos que iam sendo salvos. Então, já na igreja primitiva, a gente observa aí a prática do culto doméstico, né, diariamente. Talvez hoje seja difícil a gente fazer diariamente em nossas casas, mas dá para fazer semanalmente, né? A gente não consegue tirar um dia na semana para a igreja.
A gente consegue tirar um momentozinho de 15, 20, 30 minutos para fazer um culto doméstico em nossas casas. A lição traz aqui a conclusão dizendo que ser um cristão genuíno, e é importante você ficar atento a essas palavras, ser um cristão genuíno, eu e você, não é garantia de que o casamento e a vida familiar serão isentos de problemas. Ser crente dos bons, se é que a gente pode dar uma classificação, ser crente dos bons não garante casamento e família sem problema. A grande diferença entre um lar seguro e estável a um lar desmoronando não está na ausência de lutas, mas sim no terreno onde suas raízes foram fincadas. O que é que eu e você estamos fazendo para fincar as raízes da nossa família? Nós precisamos estar atentos a isso. Nossa casa não precisa de quadros evangélicos bonitos colocados na parede. Nossas casas não precisam de Bíblias abertas num texto bom ou no Salmo 91, como muitas pessoas fazem. Nossas casas não precisam de palavras bonitas escritas na porta. A gente vê não isso só nas portas, né, mas também vê isso nos carros. Nosso lar precisa de Jesus. Todas essas coisas que eu acabei de falar, de quadro, dizeres na porta, no carro, Bíblias abertas, são às vezes transformados em amuletos. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa de Jesus. Somente Ele pode estruturar a nossa família. Lembre-se do versículo que a gente leu inicialmente, de Salmo 127. Se Deus não edificar casa, em vão trabalham os que a edificam. Né? E a aplicação aqui é o seguinte: coloque no seu coração o propósito de realizar o culto doméstico pelo menos uma vez por semana. Escolha o melhor dia e horário em que se possa reunir o máximo possível de pessoas de sua família. Desligue a televisão, os aparelhos celulares, não permita que nada venha distrair a família nesse momento. Gente, é espetacular isso. Né? A gente começa a perceber já nas primeiras vezes a diferença. E eu quero fazer um complemento nessa aplicação que não está na revista. Quantos de nós fazia culto doméstico antes? Quantos de nós tinha momento de oração, de intercessão em casa, sozinho e com as famílias? Será que a gente precisa passar por uma situação dessa de pandemia para mudar de comportamento? Você já parou para perceber que quando o homem não se adequa aos estatutos e juízos de Deus voluntariamente, Deus o faz do seu jeito? A gente vai ver isso, a adequação da mudança de vida lá no dilúvio. Né? Não quer ficar do jeito que eu quero, eu sou o Senhor, vocês são os servos, não quer ficar do jeito que eu quero, então peraí que eu vou mandar um dilúvio. A gente vai ver isso na própria vida de Jonas. Vou lá para Nínive, que nada, tá doido ir para Nínive? Não vai não? Ok, né? A gente vai ver isso em diversas situações de crises descritas também nas escrituras, além dessas duas que eu citei, em que Deus permitiu que houvesse algum acontecimento extraordinário, né, e que provocasse mudança. Queridos, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a minha oração e o meu desejo tem sido isso: que esta pandemia coopere para o nosso bem, mudando a nossa rotina, mudando a nossa vida, nos fazendo ser melhores do que nós somos em nossas atitudes, principalmente para com Deus. Que Deus abençoe a todos, espero que tenha sido proveitoso. Vamos orar para encerrar. Pai bendito, Deus eterno, nós te agradecemos, ó Pai, por esse estudo.
carecemos, ó Pai, de colocar isso em prática, suplicamos, ó Pai, que Teu Espírito nos use e nos faça instrumentos para que o Teu nome seja glorificado. Nós assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.